Vamos falar então de multímetro, né? Nessa parte nós vamos verificar agora o que temos que fazer, né? Que tipo de escalas vamos utilizar, entender um pouco mais, né, dessa ferramenta que vai ser muito utilizada, né, em campo na hora de instalar um posto de combustível, né? Então, nessa primeira parte nós temos algumas simbologias que são escalas do multímetro, né, e outros que são apenas simbologias mesmo. Então, a parte de corrente ou tensão alternada, né, a parte de corrente ou tensão contínua, né, e a escala das duas, né, identificada no multímetro por esse desenho. A escala de resistência, né, aqui é uma simbologia de aterramento, né, não é uma escala, apenas uma simbologia. Simbologia de bateria fraca, indicando no multímetro de vocês quando a bateria tem que ser trocada. A escala de teste de continuidade, né, a escala de diodo e uma simbologia também de capacitância, né, que não vai ser utilizada no nosso equipamento. Alguns multiplicadores, né, que são importantes ter conhecimento de algum deles, em função do multímetro não mostrar o valor real, em algumas escalas mostrar, por exemplo, 200K, que significa que é 200 mil, né? Então, apenas para conhecimento, a gente tem simbologias, as maiores que são quilo, mega, giga e tera, e as menores que são mili, micro, nano e pico, né? Então, as mais utilizadas por nós serão a mega, né, principalmente na escala de resistência, né, quilo, né, também na escala de resistência, e mili na escala de corrente, para a gente identificar hardware loop de corrente, verificar se a corrente está ok. O multímetro disponibilizado no curso, né, é um Minipa ET2042D, é um multímetro de boa qualidade, né, com funções que servem para o que é proposto, para a instalação de um posto, né, tem funções, o multímetro de boa resolução. Algumas observações a respeito do multímetro, né, nunca trocar de escala com as pontas conectadas ao circuito, né, isso pode acabar causando um dano irreversível ao equipamento, né, ou até mesmo o circuito onde está conectando o equipamento, né. As escalas de tensão sempre vão iniciar com 0 no display, tá? As escalas de resistência, continuidade e diodo sempre vão iniciar com o número 1 ao lado esquerdo do display, indicando o estouro de escala, né, ou que o circuito está aberto. Na escala de resistência, o número 1 poderá aparecer também se o valor de resistência medido for maior do que a escala selecionada, né? Se vocês selecionarem uma escala de 200 ohms para medir uma resistência de 1000 ohms, em função da resistência que vocês estão medindo ser maior que a escala, vai aparecer o número 1 ao lado esquerdo do multímetro de vocês, indicando que houve um estouro de escala e que vocês têm que selecionar uma escala maior, né, para conseguir medir essa resistência. Então, resistores vão apresentar sempre o mesmo valor em ambos os sentidos da ponteira. Ele vai, se é um resistor de 100 ohms, se vocês medirem num sentido, vai medir 100 ohms, se inverter o sentido das ponteiras, vai medir 100 ohms também, né? Diodos e hardware de comunicação vão apresentar medições diferentes de acordo com o sentido da medição, né? Então, se eu inverter as ponteiras, eu vou ter valores diferentes na medição. Quando é que a gente utiliza a escala de tensão contínua, né? Em pontos de testes das automações, né, para identificar a polaridade de um hardware 485, né, para identificar tensão da bateria do equipamento, né, e se o hardware possui alguma polaridade. Tensão alternada, né, quando é que a gente vai utilizar essa escala? Normalmente na tomada, onde a gente vai ligar o nosso equipamento, né, e, né, essa escala de tensão, né, a tensão alternada, ela não possui polaridade.
Então a gente vai utilizar ela para medir a tomada onde a gente vai ligar o equipamento ali, ou para identificar fases no caso de instalação de uma bomba mecânica. Teste de linha viva é uma função do multímetro que funciona como se fosse uma chave teste, onde eu, ao conectar a ponteira em um ponto onde tenha uma tensão entre 110 e 380 volts, o multímetro vai emitir um bip, indicando que tem uma fase naquele ponto ali. Ele não vai mostrar o valor que tem, mas ele vai bipar indicando que tem uma fase, e aí vocês podem verificar a medição. As escalas de resistência, continuidade e diodo sempre vão ser utilizadas com o circuito desenergizado. Resistência a gente vai sempre utilizar para medir resistores, polissuítes, varistores, que são componentes da entrada da rede elétrica do equipamento, e a impedância de um cabo de comunicação. A gente consegue verificar se o cabo está com algum problema ou não, se é necessário substituir o cabo de comunicação. Teste de continuidade, como o nome já diz, é utilizado para verificar a continuidade de um condutor. Também pode ser utilizado em um cabo de comunicação. A gente faz um curto na ponta de um cabo e mede na outra ponta, vê se esse cabo possui continuidade. A escala de diodo, uma escala muito usada do multímetro, devido à maioria dos hardwares de comunicação hoje serem loop de corrente, e o loop de corrente a gente identifica a polaridade dele através da escala de diodo. Então vamos utilizar essa escala para identificar a polaridade do hardware, e fazer a conexão com a automação sem erro. Então com essa escala aqui eu consigo identificar a maioria dos modelos de bombas que temos hoje disponível, eu consigo verificar a polaridade dessas bombas. Aqui um exemplo de proteções que temos no nosso equipamento, como eu tinha mencionado, resistor, polissuíte e varistor, que são componentes de proteção da entrada da rede elétrica do equipamento. O polissuíte, o varistor e o resistor, nesse exemplo aqui, estão em uma placa de CBC 06 ou CBC 05. A CBC, todos os modelos dessa automação possuem esses componentes aqui. E a Orostec também, mas a fonte é um pouco diferente. Para medir o resistor, a gente vai utilizar uma escala de 200 ohms, pois o resistor que tem no nosso equipamento é um resistor de 10 ohms. Portanto, a menor escala que nós temos no nosso multímetro para medir esse resistor é a de 200 ohms. Simbologia de resistor, apenas para conhecimento, e medindo esse componente, encontrando uma medição próxima de 10 ohms, é satisfatório. Encontrando uma medição acima desse valor, 15, 20 ohms, aí pode ser que o componente já esteja danificado, tem que trocar, ou como normalmente a gente encontra, vai aparecer o número 1 no display lá, indicando estouro de escala ou que o componente está aberto. Teste de polissuíte. O polissuíte a gente testa na escala de corrente, na escala de resistência, também na escala de... Esse teste de polissuíte. Ah, tá. Teste essa parte. Então, polissuíte a gente utiliza a escala de 200 ohms para fazer o teste. O polissuíte ele é um fusível térmico, ele é o mesmo comportamento de um fusível comum, porém ele volta ao funcionamento normal ao esfriar. Então ele tem micropartículas, que quando a corrente passa do valor nominal do componente, essas micropartículas se expandem, o componente aquece, e vai abrir o circuito protegendo o resto do equipamento. Ao normalizar essa corrente, o componente vai esfriar e vai voltar a ter contato, vai voltar ao funcionamento normal. À medida do tempo em que esse componente for operando, ele vai criando uma resistência interna. Cada vez que ele esquenta e esfria, ele vai criando uma resistência interna, e a medição de 3,5 ohms, que é de um componente novo, começa a ficar em torno de 4 ohms, 4 ohms e meio, e em casos aí até de 10 ohms.
O sintoma mais comum da gente ver esse componente com alguma resistência interna é quando normalmente o equipamento está em funcionamento normal, né, funciona por 1, 2 horas aí, dependendo da situação, e começa a emitir um bip indicando que está sem rede elétrica. Aí tira o equipamento da rede elétrica, aguarda uma meia hora, né, o componente esfria, liga na tomada de novo, ele volta à operação normal. Funciona mais 1 ou 2 horas, volta a bipar. Isso normalmente indica que esse componente está apresentando uma resistência interna e é necessário substituir, né, pois ele está abrindo o circuito em função de estar esquentando. O varistor, né, diferente do polyswitch, que o polyswitch é um fusível, né, um fusível de ação térmica, né, então ele é para sobrecorrente. O varistor, ao contrário, ele é para sobretensão. Então ele vai em paralelo no circuito após o polyswitch, para que quando a tensão passe do valor nominal dele, por exemplo, um polyswitch de 275 volts nominais, né, quando a tensão passa desse valor, a tendência é esse componente entrar em curto, né. A função dele é, ao ele entrar em curto, a corrente tende a subir, né. Subindo a corrente, o polyswitch vai agir, vai esquentar e vai abrir o circuito, protegendo o resto do equipamento, né. Se o polyswitch não agir a tempo, existe um outro resistor também em série antes desse varistor, né, que vai abrir, né, e nesse caso o varistor ele não volta ao normal. Normalmente quando ele abre, ele até rompe o encapsulamento do componente, entra em curto mesmo, e é necessário substituir o componente.